Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Hoje continuamos a leitura do livro Suma Demoníaca, do Padre José Antônio Fortea. E hoje vamos rezar juntos a questão 24. O demônio pode ter alguma tática para nos tentar? O demônio é um ser inteligente, não é nenhuma força ou energia. Portanto, devemos compreender que a tentação tende a ser um diálogo entre a pessoa que resiste e o tentador. Se a pessoa resiste a considerar a tentação, essa não será mais que a insistência por parte do demônio, porém sem resposta de nossa parte. O demônio pode estar ao nosso lado durante muito tempo, analisando-nos, conhecendo-nos e tentando-nos, atacando-nos em nosso ponto mais fraco. O demônio pode ser extraordinariamente pragmático, ou seja, sabe quando tem suas possibilidades de êxito. Por isso tenta somente quando sabe que tem alguma possibilidade. Se ele percebe que uma pessoa não vai cometer um pecado grande, pode tentar para que cometa algo menos grave. Se ele sabe que nem sequer isso pode conseguir, tenta só para que cometa alguma imperfeição, sem sequer um pecado. E dentro do campo da imperfeição, ele tentará aquilo que sabe que é possível. Por exemplo, ele sabe que tentar a gula a uma seta pode ser perda de tempo. Porém, o demônio sabe, talvez, que tem maiores possibilidades de êxito se tentá-lo a exceder-se no jejum. E se vê que por esse caminho tem êxito, começará a tentá-lo para que se exceda no jejum, de um modo que mais favoreça a sua soberba ou de um modo que seja pior para a sua saúde, e assim por seguinte. Outro exemplo, é sabido que não tem sentido tentar uma monja para que deixe a oração. O que vê como melhor possibilidade é tentá-la para que prolongue o tempo de oração em detrimento do trabalho que tem obrigação de fazer. Em outras ocasiões, o demônio atua de maneira mais realista e procura conseguir que a alma creia que não tem mais que obedecer seu confessor, já que é um homem menos espiritual que ela mesma. O demônio não tenta de qualquer maneira, mas analisa e ataca onde vê que tem alguma possibilidade. E, no geral, ele tem alguma possibilidade onde justamente o homem virtuoso crê que tem menos possibilidades. Coloquei exemplos de tentações dirigidas a homens de oração e ascéticos, porque o homem entregue ao pecado é um homem sem proteção, sem a proteção das virtudes. Sem essas couraças, todo o seu espírito apresenta múltiplos flancos desguarnecidos, expostos à ação das tentações. Se Deus não protege essas almas, qualquer uma delas pode ser combustível do fogo de suas próprias paixões, ajudado pela ação dos demônios. Por isso pedimos no Pai Nosso que nos livre do mal. Isso demonstra que, mesmo dispondo da liberdade para resistir, convém que peçamos ao Criador que nos proteja. Por essa razão, Deus nos colocou um anjo da guarda, para que as inspirações malignas sejam compensadas pelas inspirações do bem. Além disso, se alguém é tentado e ora, a tentação desaparece. Ela é incompatível com a oração. A oração cria primeiro uma barreira contra a tentação, pois nossa vontade e nossa inteligência se concentram em Deus. E
E se insistirmos um pouco mais, o demônio não poderá resistir e fugirá. Logo em seguida, nós vamos ver outras questões que nos ajudam a compreender melhor essa. Mas é essa questão, é estarmos atentos à nossa vida, à nossa vocação, ao chamado que Deus nos fez e viver o que tem que ser vivido. Ele faz questão de dar tentações de homens e mulheres espirituais, justamente porque quem vive entrega aos próprios prazeres já está ali, cedendo à tentação propriamente dita. Mas aqueles que buscam, aqueles que rezam, aqueles que estão firmes contra o pecado explícito, o demônio usa outras façanhas, outras tentações. E geralmente tentações que façam a pessoa não estar onde ela deve estar, não viver a vocação que ela deve viver. Nossa vocação primeira é sermos filhos de Deus. Tudo aquilo que nos desvia disso vem do maligno. A segunda vocação, você que é casado, é ser esposo, é ser esposa. Eu que sou sacerdote, religioso, é ser sacerdote, é ser religioso, é viver para as coisas de Deus. Você que é solteiro, você que é leigo, é descobrir qual é o chamado de Deus para a tua vida, para que, firmados nesse chamado, firmados nessa vocação, nós sejamos amparados pelas graças de Deus. Porque quando eu sei que eu sou religioso, eu sei o que eu devo viver e fazer. Quando eu sei que minha vocação é o matrimônio, eu sei o que eu devo viver e fazer. E assim nós somos protegidos juntos de Deus.